Oi, gente, vamos continuar então falando agora sobre tramas, né? Eu já expliquei a questão da organização da trama, né, obras com foco na trama, em relação a obras com foco no personagem, né? Mas eu acho que as duas coisas são super importantes. O importante é você focar, assim, conseguir um equilíbrio, né? Aristóteles, né, 3.000 anos atrás, quando ele escreveu Poética, né, ele já falava que a parte mais importante era a trama, né, em detrimento de outros que falam que a parte mais importante é o personagem. Por isso eu acho que o importante é a divisão. Mas Aristóteles ele falava que a trama tinha que ter uma parte do começo, né, você tinha que ter o desenvolvimento, o meio e o fim, né? Então já se tinha uma noção nessa época que você tinha que mostrar primeiro o ambiente, o status quo, onde as coisas acontecem, e no final você mostrar como é que ficou o novo status quo, o que aconteceu após a trama acontecer, né, a história acontecer. E a história é o quê? É um conjunto de desafios que vão acontecendo no correr da história, né? O Gustave Freytag, né, ele começou a detalhar um pouco mais esse começo, meio e fim, e escreveu uma coisa que Aristóteles já fazia, porque era um padrão, digamos, até do teatro na época lá, na Grécia, que é você o quê? Você vai aumentando os conflitos, né? Então, segundo Freytag, você mostrava o início, você começa a aparecer um conflito, aí os conflitos aumentam, 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 aí chega no ápice, e depois eles vão diminuindo, 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 resolvendo, 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 até resolver tudo, e aí mostra a finalização. Então você tinha um ápice no meio da história, né? O clímax era no meio da história, né? No teatro grego tinha, né, esse era um formato comum, mas tinha várias vezes também, o que era também muito comum, né, as coisas piorarem cada vez mais, e quando chegar num ponto, né, inaceitável, né, assim, impossível de ser resolvido, aí aparecia um deus e resolvia a questão, né? Então o Deus, ele era descido, né? Um ator que era descido, né, por umas cordas, né, da parte mais alta lá do teatro, e aí falava, gente, vamos resolver a situação. E aí, às vezes a resolução era tipo assim, ele dava algum poder, alguma coisa que o herói depois sairia resolvendo todas as questões, ou às vezes ele pegava e resolvia de vez mesmo a situação, né? Só que acontece, esse recurso, né, que era conhecido como Deus na máquina, né, porque tinha máquina de baixar o cara lá, né, que tinha um roldando e tudo mais para baixar o cara lá, né, Deus ex machina, né? Deus Ex Machina, hoje em dia, é o nome que se dá para um recurso ruim, tá, de trama. Já que está falando de trama, eu vou começar a falar logo isso, né? Que é o quê? É você tirar alguma coisa do chapéu. Por exemplo, problema, 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 o personagem vai tendo cada vez mais problemas, aí de repente ele ganha na loteria, e aí os problemas dele se resolvem. Gente, no mundo real, isso acontece. As pessoas têm problema, 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 e de repente ganha na loteria e resolve tudo. Na ficção não pode acontecer, porque o leitor se sente vendido, o leitor se sente, né, assim, traído, porque ele concorda com você, com o famoso pacto de verossimilhança, né? Você começa a mostrar logo no início da trama, naquele percentual inicial do início da história, que já tinha na época de Aristóteles, o que é o mundo normal para aquele livro, né? Então esse mundo normal é o quê? Ah, é um mundo onde existe mágica, é um mundo onde existem alienígenas, né? Onde existe, né, sei lá, eu tô no Velho Oeste americano, né? Aquelas histórias ambientadas, né, que eles chamam de Velho Oeste, né? Só que também tem um componente de magia xamânica dos índios, não sei, né? Você tem que mostrar logo nisso o que é aquele universo, e o leitor, ele faz um pacto com o escritor, que é o pacto da suspensão de descrença. O que é isso? Eu não acredito em mágica xamânica, né, digamos, mas para aquele livro eu acredito. Então o leitor aceita acreditar. Então é importantíssimo nesses 10% iniciais, né, iniciais você não só mostrar as características dos personagens, como mostrar as características do mundo que eles habitam, né? Isso faz parte de uma estrutura bem construída, né? Porque se você começa a mostrar isso depois, né, desses 10% iniciais do livro, o leitor fala, oh, que diabo é isso? Né? E de novo vale aquela história que eu comentei dos personagens como é que se fala? Do aparecimento lento, né? Agora me faltou o termo na cabeça, né? Da revelação progressiva, isso. Estou consultando as anotações aqui. Princípio da revelação progressiva. Então, pegar um Harry Potter da vida. É um garoto que vive embaixo do vive embaixo ali da escada, ou coisa parecida, é um órfãozinho na família. Aí você, beleza, né? É a história do Oliver Twist, né? É um garotinho, né, órfão que está vivendo alguma história ali. Não, né? De repente chega uma carta trazida por uma coruja. Aí você fala, peraí, né? No mundo real, corujas não trazem cartas. Portanto, tem alguma coisa estranha. Então, ele dá a primeira pista que tem alguma coisa que é diferente naquele mundo ali. Então, é importante você, né? Se você não vai
mostrar tudo logo de cara. De repente, logo de cara, o personagem mostra alguma característica, né? O mundo mostra alguma característica. E você fala, opa, peraí, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Né? De repente, né, o personagem ficou com raiva de alguém e a pessoa, né, sei lá, aconteceu um acidente com essa pessoa muito sincronizadamente, logo que ele ficou com raiva. Será que esse personagem consegue influenciar de alguma forma os eventos com as emoções dele? Né? Então esse é o tipo de coisa que você tem que ir trabalhando na trama. Né? Bom, vamos lá. O Aristóteles fez aquele negócio do começo, meio e fim. O Freytag pegou e pensou nessa história do clímax no meio da história. Né? Só que, modernamente, cada vez mais, vocês podem ver isso em livros e filmes, esse clímax foi chegando para o final da história. Então, em vez de você ter, né, conflito, 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 resolve, menos conflito, menos conflito, menos conflito, e mostra como é que é o novo ambiente, você vai subindo o nível de tensão, então é tensão crescente do início até o final, e aí o clímax da história, pum, resolve tudo de uma vez. Quando bate o clímax e resolve tudo, aí mostra o finalzinho, os 10%. Né? Mas a história, né, o ponto máximo de tensão das histórias modernas, né, você vê isso em todos os filmes, é o momento final da história. Todos os filmes centrados em trama. Né? Filmes centrados em personagem, né, como alguns filmes franceses, né, espanhóis, tem muito mais comum na Europa. Né? Você tem, às vezes, o personagem que tem altos e baixos, né, e no final ele tem uma epifania, no final ele tem uma conclusão de um ciclo, tem um negócio que fecha a história, mas não necessariamente tem a tensão crescente. Né, porque o foco da história é um pouco diferente. Mas com histórias focadas na trama, normalmente você tem essa questão da questão crescente, o clímax da história mesmo, que normalmente só existe numa forma forte, assim, em histórias focadas na estrutura, né, da trama, focadas na trama, acontece só no final. Como eu falei, na história dos personagens tem clímax? Tem, mas o clímax é uma revelação do personagem. Puxa vida, minha vida inteira foi em vão, minha vida inteira eu estava procurando por isso, sei lá. É tipo um fechamento, mas não é um clímax no sentido de ser um alívio de resolução de todos os problemas. Tá, então o que acontece? Nessa estrutura, vamos um pouquinho mais da questão de estruturas históricas aí, né? O Joseph Campbell, ele um psicólogo aí nos anos, agora não vou lembrar, 40, 50, não lembro, mas século passado, meio do século passado lá, ele escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, onde ele fez uma análise com foco psicológico, porque ele é psicólogo, em cima de muitos mitos da humanidade, antigos e modernos, né? E chegou com uma estrutura falando, olha, todos os grandes mitos, eles remetem ao inconsciente coletivo, né? E todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura, né? Tem um herói que está no mundinho normal, e aí aparece uma necessidade de ele ajudar num grande desafio, né? Normalmente é salvar o mundo, recuperar o cálice sagrado, fazer alguma coisa grande. E aí ele evita, né, assim, aquilo ali, ele acha que ele não está à altura, não está interessado, e aí depois ele é forçado aí aparece um mentor que orienta ele, aí aparece um guardião que vai evitar que ele saia do mundo dele e passe para o mundo mágico, né, o mundo da aventura, e aí vai, né? É uma jornada de 17 passos que mostra como é que é, segundo o Campbell, a estrutura dos grandes mitos, indicando que todos eles são muito parecidos. E, além disso, ele escreveu também arquétipos, né, dos personagens, né, montou uma série de coisas aí que muita gente usa isso para a literatura. O trabalho do Campbell, né, por mais interessante que ele seja, ele é focado na psicologia. Né, então ele não tinha sido usado para literatura até os anos 70 e poucos, né, finalzinho dos anos 70, né, 79, 80 e pouquinhos, né, quando o George Lucas e o Steven Spielberg foram escrever o Guerra nas Estrelas. O que eles fizeram? Eles pegaram o trabalho do Campbell, olharam aquilo e falaram, poxa, se todos os mitos são iguais, o que aconteceria se eu escrevesse uma história usando essa estrutura? E aí eles bolaram a trilogia do Guerra nas Estrelas, que virou um mito imediato, né? Que é um rito de passagem, o pai tomando o lugar do filho, superando as dificuldades. Então, quer dizer, segue toda aquela história, né? Aquela estrutura do mítica. E assim, por isso, eu não sei se é por isso ou não, mas funcionou, né? Ela virou um mito moderno, né, por conta disso aí. Bom, vamos pular alguns anos para o futuro, né, a falar do Christopher Vogler. Esse Vogler, ele trabalhava como revisor de roteiros na Disney. E aí as pessoas chegavam e traziam os roteiros para ele, e eu pegava o roteiro, analisava, e poxa, seria bom se eu tivesse tipo um checklist, né? E começou a fazer um checklist de pontos que eu tenho que avaliar no roteiro. Olhando o trabalho do Campbell, falei, pô, vou usar isso aqui como checklist, né? Será que o herói vacila no início?
né? Ou aparece aventura e já corre, né? Para, opa, quero salvar o mundo, né? Será que tem um mentor que orienta ele? Será que tem alguma coisa que atrapalha ele de entrar no mundo, né, digamos, da aventura? É um guardião físico, metafórico, que seja? E assim, a ideia dele, ele fala isso explicitamente, nunca foi encaixar os roteiros numa caixinha, dizendo, ó, todos os roteiros têm que ter isso. Só que, infelizmente, muitas vezes acontece, né? Aconteceu e você tem filmes estruturalmente perfeitos que são uma porcaria, né? Porque só a estrutura não salva nada, você tem que trabalhar aquilo com arte, com esforço, né? Mas vamos voltando lá. Então ele pegou a estrutura do Campbell e resumiu em 12 passos, aqueles 17, e chamou de Jornada do Escritor, né? Que era a Jornada do Herói. Né? Na verdade, não chamou de nada nisso. Na verdade, ele botou aquilo como um checklist, fez um livrinho e conferia, né, as coisas. Só que as pessoas começaram a ver que as ideias que ele dava para os roteiros eram muito boas. Eu falei, poxa, vem cá, né? Será que se você botasse aqui um personagem que, em cima dos arquétipos até, né? Um personagem que seja alívio cômico, né? Para quebrar um pouquinho a tensão. A história é muito tensa. Bota um cara aqui que faz uma piadinha de vez em quando. O cara, porra, boa ideia, né? E aí as pessoas começaram a reparar que ele tinha muitas boas ideias. Mas, pô, como é que esse cara tem tantas boas ideias, né? Você podia dar uma palestra sobre sua forma de trabalho? E aí começou a dar palestras dentro da Disney e depois fora da Disney, explicando, olha, inventei um método de trabalho, peguei os arquétipos de personagens para ver se todos eles aparecem ali. E o arquétipo, gente, não um personagem que tem que ser daquele jeito, né? Que aí você passa a ser um estereótipo, né? São momentos, mas às vezes é o mesmo personagem, né, que tem 2, 3 arquétipos ali dentro. Né? Mas é importante para ver, né? Para ver se você inclui aqueles elementos de alguma forma na sua narrativa. Mas aí começou, ó, tem os arquétipos, tem a estrutura da história, blá, blá, blá. Começou a dar palestras e depois falou, poxa, esse negócio está fazendo tanto sucesso, deixa eu transformar isso num livro. Aí escreveu A Jornada do Escritor, né? Que ele pega a Jornada do Herói do Campbell e mostra os 12 passos ali. E aí o que acontece? Muita gente pegou esse negócio e começou a usar como formulazinha. Ah, vou fazer isso, 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 isso. Eu falei, não sempre funciona. Você tem que. Aquilo ali nunca pode ser um trilho de trem que amarra a tua história, senão você perde, né, a naturalidade, né, e a ferramenta por si só. Tem muita gente que tem preconceito contra a ferramenta. Fala, poxa, não gosto de estudar porque vai estragar minha criatividade. Se você seguir isso como um trilho, vai estragar sua criatividade sim. Você não pode fazer isso. Né? Você pode juntar algumas ideias daquilo ali para trabalhar a tua história. Um detalhe, um porém da história da Jornada do Herói é que ela é muito focada num arquétipo, digamos, masculino. É um cara que vai salvar o mundo sozinho. Né? Não tem trabalho de equipe, não tem a parte de jornada da heroína, né, que tem uma psicóloga que uns 20 anos depois do Campbell escreveu um trabalho falando sobre a jornada da heroína. Eu esqueci o nome dela, acho Margaret alguma coisa, perdão. Né? Mas depois vou pesquisar. Pesquisem Jornada da Heroína que vocês vão descobrir aí. Né? Então, a Jornada da Heroína, por exemplo, a mulher, a mulher não, desculpa, o personagem, ele vai seguir um arquétipo mais feminino. O arquétipo feminino é o quê? É uma visão mais feminina, digamos, do mundo, uma visão menos dominadora do mundo e mais integradora, mais construtora. Em vez de pisar nos outros para subir, em vez de conquistar, eu vou juntar todo mundo e resolver com a solução integrada. Né? E nesse processo, encontrar a mim mesmo. Né? Enquanto o herói ele passa por uma transformação forçada porque ele vai lutar e conquistar e salvar o mundo, a heroína, ela vendo os arquétipos masculinos, ela faz esse mesmo percurso, chega no topo do mundo, quando ela chega no topo do mundo, ela fala, poxa, mas isso aqui é pouco para mim, não me atende. E ela vai fazer uma jornada interior, descobrir o que realmente ela é, se reconectar com todos os arquétipos de mãe, de mulher, né, de integração, de trabalhos, né, digamos, falando de arquétipos, né, não é preconceito, é o arquétipo feminino, né, uma coisa que seja mais integradora, né, mais construtora do que destruidora. E aí ela acaba juntando as duas coisas e se tornando, né, um personagem mais completo, que não só venceu, digamos, no mundo exterior por conta da jornada do herói que ela percorreu, mas também venceu no mundo interior com a jornada da heroína que ela percorreu. Essa é a minha visão, né? Tem detalhes lá no Bíblia do Escritor, ou se vocês quiserem pesquisar, vocês encontram na internet também a jornada da heroína. Só que, de novo, né, você está trabalhando em cima de um arquétipo aqui, de um arquétipo ali, como ferramenta de construção de histórias, isso serve muito para você ter insights, como o Vogler fala, né? Não use como ferramenta. Escrever a história, pô, será que poderia agregar alguma coisa? E trabalhe em cima da sua história com aqueles insights. Uma coisa que eu sugiro nos meus cursos, que é uma coisa mais flexível, é a gente trabalhar com o que eu chamei de jornada do protagonista, né? Que aí não tem feminino e masculino, né? É um personagem qualquer ali. E aí a ideia é tirar a ideia, o foco todo da trama, né? E fazer alguma coisa que facilite você organizar a trama, mas sem pensar em etapas muito organizadas, né? É como se eu falasse, por exemplo, olha, toda história
como Aristóteles. Tem começo, meio e fim. E tem que ter um começo, meio e fim. Você tem que mostrar a história, o problema inicial, né, o mundo inicial. Você tem que mostrar tudo o que acontece para ser uma história, porque se não acontecer nada não é história. E no final você mostra como é que ficou o novo mundo. Então, assim, por mais que você queira, toda a história tem essas 3 etapas. Se você não fizer com isso, a história fica solta, fica ruim. Ah, não, mas o Ulisses, né, James Joyce não segue isso. Não segue, mas assim, tenta ler Ulisses. Assim, é muito interessante como experimentalismo, é muito interessante como coisa, mas mesmo Ulisses tem, né? Tratado de uma forma diferente, mas você tem que ter um fechamento, você tem que ter uma abertura, né? Não é uma coisa que começa do nada e acaba do nada, né? Você percebe ali, né, que tem essas coisas. E aí o que acontece? Vamos olhar um pouquinho mais detalhe essa história do Aristóteles, né? Você tem mundo inicial, aí alguma coisa acontece, e aí o herói é lançado em uma jornada, e depois resolve-se todas as questões da jornada e mostra como é que ficou o mundo e o herói ficaram transformados. Tem 2 pontos importantes aí, né? Quando acontece alguma coisa que atrapalha a rotina do personagem, muda a vida dele, e quando resolve-se todos os últimos problemas, ele volta a ter uma nova rotina. Né? Antes e depois é marasmo, por assim dizer, né? É a vida normal. Né? Aquele momento você conta um arco de uma aventura do personagem, seja interior ou seja exterior, não interessa. Esses pontos onde a aventura começa e a aventura termina é o que a gente chama de pontos de virada. Tá? O ponto de virada é quando a história muda de rumo. Agora, modernamente, quando você começa a olhar com mais calma a história, você repara, né, por isso que aí entra a jornada do protagonista que eu falei, que normalmente você não vai fazer 2 pontos de virada. Você vai fazer 2 pontos de virada, na verdade, vamos pegar até uma história super simples. O mínimo que a gente vai ter quando a gente começa a olhar com calma são 3 pontos de virada, né, que seria aí já a estrutura do Freytag que eu falei. Né? Você tem um ponto inicial onde aparece o problema, o Freytag fala o quê? Sobe, clímax e depois resolve. O clímax é um ponto de virada também. Tá, então, vou pegar uma história bem simples, pra você ver que acho que é quase impossível hoje em dia você pensar numa história que não tenha pelo menos 3 pontos de virada. Né? Então, 3 porquinhos querem construir as casas, viverem felizes para sempre. Aparece um lobo, primeiro ponto de virada. Foge, 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 foge. Os problemas aumentando. Aí, o ponto de virada do meio da história é o quê? Temos que parar de fugir. Né? Senão o lobo vai acabar pegando a gente. Temos que começar a revidar. E aí, no momento que o personagem muda de postura, é um ponto de virada. Né? Para de fugir e começa a revidar. Né? E aí, vamos fazer um plano, vamos fazer o lobo descer na chaminé, o lobo vai cair na panela, a gente fecha a panela e ele morre e a gente come ele. Né? Beleza, então passou a ser a resolução do problema é a partir do momento que o personagem para de sofrer com o problema e começa a decidir resolver o problema. Então, o ponto de decisão é o ponto de virada. O lobo morreu, Viro fez para sempre, é a continuidade da história. Então você vê que toda história vai ter esses 3 pontos de virada aí. Tá? A jornada do protagonista, que eu sugiro no Bíblia do Escritor e em vários outros lugares que eu já escrevi, a sugestão é trabalhar com 5 pontos de virada. Né? Então eu tenho o momento que a história, que o problema aparece e o momento que o problema se resolve. Eu tenho um momento em que o personagem, digamos, muda de postura para começar a tentar resolver o problema, que é mais ou menos no meio da história mesmo. Só que no meio do caminho desses 2 pontos, né, do inicial até o personagem decidir, eu tenho um momento de hesitação, ou um momento de convivência inicial com o problema, até o momento que o personagem percebe que não dá para simplesmente conviver, tem que fazer alguma coisa a respeito. Tá? Então, sei lá, apareceu uma oportunidade qualquer na minha vida e eu quero continuar minha rotina. A oportunidade é um problema. Eu tento forçadamente continuar como um ser humano normal, continuar minha rotina, até que o momento que eu vejo, poxa, não, eu não posso mais ignorar esse negócio, né? E aí no momento, aí é um ponto de virada, né? Quando ele percebe que ele não pode mais ignorar aquela questão, ele tem que seguir adiante. O ponto de virada onde ele decide ir ativamente resolver o problema, né? Quer dizer, eu tenho que parar de fugir do problema, né? Que eu estava tentando conviver com o problema, estava ignorando, depois estava tentando conviver. Não, já vi, não dá para tentar conviver. Eu quero resolver o problema. E eu começo ativamente a tentar resolver o problema. Toda vez que eu começo a tentar resolver o problema fica maior, né? Porque eu enfrento o problema. E aí a coisa vai piorando, piorando, piorando. E aí você teria um outro ponto de virada no meio do caminho, onde o personagem pega e fala, olha, tudo que eu estou fazendo de querer resolver o problema é pouco. Eu tenho que cair de cabeça, eu tenho que realmente aceitar que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, e eu tenho que, sei lá, ir para o covil do lobo, eu tenho que enfrentar o meu medo de frente, eu tenho que, assim, ele toma uma decisão de usar todas as forças dele para aprender a conviver com a nova realidade, ou aprender a resolver o problema, e aí, quer dizer, os problemas pioram ainda mais, e o clímax ele finalmente consegue desenrolar a coisa.
Então, você trabalhando com uma estrutura com 3, né, ou 4, ou 5 pontos de virada, né, você começa a pensar em que pontos que a história vai mudar, tá? E aí nesses pontos que a história vai, aí que entra o grande tchan de ligar lá atrás, né? O que a gente viu, gente? Eu tenho uma ideia, primeiro, e aí eu fico guardando as ideias. Aí eu escolhi a ideia que eu quero trabalhar, eu faço a etapa de gestação, eu aprofundo as ideias para entender, conhecer mais a respeito, começo a ter uma visão geral do ambiente, de tudo que pode acontecer ali, e aí eu pego e escrevo a premissa da história. Quando eu escrevo a premissa da história, eu pensei no personagem principal, qual é a meta dele, o antagonista, qual é a meta dele, e o ambiente como um todo. Né? Premissa estruturada que vocês já viram lá, qualquer coisa você revê. Depois disso, eu pego o personagem, o protagonista e o antagonista e aprofundo. Né? Quando eu aprofundo, eu começo a conhecer profundamente aqueles personagens, sei o que cada um deles vai fazer e como é que eles vão interagir. E aí fica fácil de eu começar a pensar nesses pontos de virada. Então, poxa, como é que era a vida do personagem principal? O que aconteceu? Quando é que apareceu o antagonista? Normalmente é o primeiro ponto de virada, aparece alguma coisa e aparece justamente o antagonista. Né? E apareceu alguma coisa que vai modificar a vida dele. Né? O que ele faz depois para tentar ignorar esse problema? O que ele faz depois para tentar enfrentar o problema? Qual o ponto que leva ele para a solução final, mas que torna ele, assim, leva ele para um ponto máximo de confronto, né, e de riscos, ou do que seja lá. Mesmo que seja tudo isso interno, né? Pode ser uma história de amor, pode ser uma coisa, né, metafórica em cada um desses passos. E depois, como é que ele resolve o problema? Se você pensar nesses 5 pontos, né, ou pelo menos nos 3, né, quando você começa a pensar nos pontos de virada, a história começa a criar, né, vida na sua cabeça. Isso é uma beleza. Então, a história é essa aqui. Uma vez que você bolou os pontos de virada, você sabe exatamente onde a história vai passar. Isso facilita, exatamente o modo de dizer, né? Você sabe onde está, fala, beleza, essa história é uma história legal que vale a pena ser contada. E aí o que você faz? Você pode, por exemplo, escrever todas as cenas. Né? As cenas, eu vou fazer uma aula depois dessa para explicar melhor as cenas. Vamos pensar assim, a cena é um pedacinho da história. Então você escreve cada um dos pedacinhos um atrás do outro, e aí no final você vai ter toda uma estrutura da história ali, sem gastar um longo tempo escrevendo diálogos, descrições e tudo mais. Você vai ter só a descrição das cenas. Então quando você vai acabar, você vê o Nome da Águia, o meu primeiro romance, que eu lancei em 2006, 2009, por aí, quando eu acabei de fazer a estruturação da história, ela tinha 15 páginas, se não me engano, né, com todos os capítulos ali, né, com a descrição de todas as cenas que aconteceram em todos os capítulos. E aí eu peguei e reorganizei as cenas, porque eram 3 tramas, eu vi do jeito que eu queria equilibrar e tudo mais, e eu falei, caramba, né, com aquelas 15 páginas eu sabia exatamente o que eu queria escrever, e a coisa ficou tão interessante que eu tinha o detalhe da história toda na minha cabeça, né, e com as anotações ali, isso aí materializou a história. E aí eu peguei e falei, deixa eu ver se a história vai acabar bem. Aí eu escrevi o penúltimo capítulo e o último capítulo, né? Porque eram os fechamentos da história, eram os 2 últimos. Falei, caramba, né? Acabou do jeito que eu achava que ia acabar realmente. Porque o que acontece? Os personagens já estavam super bem definidos na minha cabeça. A trama já estava super bem definida, eu sabia bem o que fazer. Então posso escrever em qualquer ordem. Escrevi o penúltimo e o último. Aí voltei e escrevi o primeiro. Voltei e escrevi o segundo. Fui escrever o segundo. Falei, não vou conseguir escrever assim. Porque eram tramas, uma trama histórica e uma trama no tempo presente. E 2 no tempo presente. Então, o que eu fiz? Porque você fica pensando na cabeça, histórico, presente, ia dar um nó na cabeça. Então, fui escrever todas as cenas, né, da trama histórica. Terminei de escrever a trama histórica, voltei e escrevi todas as cenas do tempo presente. E aí depois eu li o livro, comecei a ler o livro como é que era. Então, uma vez que você estrutura a coisa direitinho, você sabe exatamente o que vai fazer, né, você pode sair escrevendo a ordem que você quiser. É até bom porque o livro fica mais homogêneo, né, porque os seus últimos capítulos sempre ficam melhores que os primeiros. Né? E se o último capítulo que você escrever for o primeiro, então vai ser o melhor capítulo todos, vai conquistar o leitor mais. Né? Mesmo que você reescreva ele depois, né? Mas é importante isso. Então o que acontece? Você montou a história, se estruturou, você consegue trabalhar muito melhor. Ah, mas eu não gosto de fazer assim. Não precisa. Mas se você pegou e montou os pontos de virada da história, e fala, não, eu quero sair escrevendo. Saia escrevendo. Escreva o mais rápido possível, produza, né, com seu paradigma de sentar e escrever simplesmente. Só que, na sua cabeça, você sabe qual o rumo da história. Tá? Então a sua história vai naturalmente caminhando. Sabe? Poxa, eu sei que o personagem vai quebrar a cabeça ali na frente, então a história já vai se organizando no seu subconsciente. Por isso é super importante você pensar, pelo menos, nos pontos de virada da história. Né? E aí, lógico, gente, seja se você está escrevendo dessa forma livre, seja se você pensou todas as cenas, ainda assim aquilo ali não pode ser um trilho, tem que ser uma trilha. No meio do caminho de uma cena, quando você está começando a escrever mesmo capítulos, né, a partir das suas cenas, eu falo capítulo, mas um capítulo pode ter mais de uma cena, né? Mas uma vez que você está fazendo aquilo, de repente você tem uma ideia, putz, né, se o personagem fizesse isso, seria uma grande sacada.
Aí você pega e taca aquela sacada ali, só que aquela sacada muda todo o rumo da história. Não tem problema, né? A ideia é essa mesmo, você está trabalhando com criatividade, as ideias aparecem. O que você faz? Você para e esquece, joga fora, apaga tudo que você fez e repensa. Quais são os próximos virados a partir daqui, o ponto de virada a partir daqui? Quais são as cenas a partir daqui? Então você vai reescrevendo a tua estrutura de acordo com a tua evolução de conhecimento da história. Então, em qualquer momento você pode trabalhar essa estrutura. O importante é você ter essa noção na cabeça, porque isso evita principalmente a questão do bloqueio. Você está escrevendo, 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 putz, agora não sei para que lado ir. Ou então você está escrevendo e de repente você parar e falar e perceber que a história foi para um lado que deu um monte de volta e não chegou em lugar nenhum. Então você evita a perda de tempo e evita bloqueios. Então é super importante você trabalhar a questão da estrutura. Bom, beleza, espero ter dado algumas boas ideias aí para vocês nessa questão de estrutura. Eu vou falar no próximo capítulo a questão da cena em si, porque ela é o ponto micro da narrativa, mas é super importante, né, se você quer trabalhar, e tem alguns aspectos importantes, mesmo que você queira escrever, digamos, de uma forma mais livre, só sentando e escrevendo, sem pensar na estrutura, só com os pontos virados na cabeça, né, coisa assim, ainda assim a cena é importante, porque tem umas questões, por exemplo, com a questão do ponto de vista, que vai ajudar muito, independente da forma que você escreva, ok? Então, vamos lá, até a próxima.